Olá pessoal, eu sou o professor Yuri Joel, sou o professor de Química de vocês e hoje a gente vai para a nossa quarta aula. E hoje a gente também vai falar sobre uma coisa que muitas vezes assusta as pessoas, que é a questão de medidas, unidades de medidas, como é que vai cair no Enem. Então a gente vai dar uma navegada no conteúdo. Primeiro a gente precisa mostrar, você vai acompanhar aí no seu slide, alguns aparelhos que são usados para a medição. Temos aqui o medidor de comprimento, que a gente utiliza diariamente, como a régua. Temos o volume, que a gente pode utilizar um copo, por exemplo. Temperatura, com o termômetro. A massa, com o uso da balança. Podemos medir também o pH com o pHômetro. Temos também, podemos fazer também a medição do oxigênio, a taxa de oxigênio que está na atmosfera com esse aparelho. E também temos a capacidade de medir a corrente elétrica utilizando como unidade de medida o elétron-volts. Mas antes, a gente precisa entender duas propriedades importantes na área de medições, que são as propriedades macroscópicas e as microscópicas. As propriedades macroscópicas podem ser determinadas diretamente. Como assim, professor? Digamos que a gente precise medir quantos ml de água tem em um dado recipiente, quantos ml de água ali possui. Então a gente vai pegar um medidor específico, vai adicionar ali e vai saber. A gente não vai precisar de parâmetros de química, por exemplo, para identificar do que se trata aquilo. Já o pH, por exemplo, ele depende muito da propriedade do elemento. Se ele é um ácido, se ele é uma base. Então, quando a gente usa o pHômetro, ele é justamente para identificar a propriedade do elemento que está ali naquele recipiente. Outra coisa também é a temperatura, que a gente precisa de dados específicos. Mas, professor, que dados é esse? A gente precisa, nesse caso, a temperatura, na verdade, ela mede o grau de agitação das partículas. Elas precisam estar, se está muito quente, elas possuem uma alta movimentação, a tendência a movimento. Se ela está muito fria, elas estão em máximo repouso. E assim sucessivamente, porque a gente vai ter substâncias muito frias, extremamente frias, e substâncias muito quentes, extremamente quentes. Quando elas estão quentes, geralmente a gente encontra elas no seu estado gasoso. Agora, outra coisa que a gente não precisa avaliar as propriedades específicas, que a gente pode definir assim de cara, que é a massa. A gente não precisa saber do que se trata. Basta a gente apenas pegar aquele sólido ou líquido e colocar em uma balança para poder chegar a um resultado. Então, a diferença crucial das duas propriedades macroscópicas e microscópicas é a utilização de propriedades químicas para definir do que se trata, para identificar a substância, ou saber o peso dela, as medidas dela. E então a gente tem aqui o Sistema Internacional de Unidades, ou o Sistema Internacional de Medidas. Como a própria sigla supõe, esses sistemas de unidades, ele se aplica a todo mundo. Geralmente é usado em gramas ou em centímetros cúbicos. Isso é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Mas aqui, você vai acompanhar no seu slide, a gente tem as principais grandezas que é utilizada. Como, por exemplo, o metro, o quilograma, o tempo, que é o dado em segundo, ampere, que se trata de corrente elétrica, Kelvin, que serve para calcular a temperatura. Além do Kelvin, a gente tem o grau Celsius e o Fahrenheit. Só que, para o sistema internacional, prefere-se o Kelvin. O mol, que é uma quantidade de substância da molécula, e o mol,
a gente vai dar uma pincelada nele, mas lá na frente a gente vai aprofundar o estudo do seu sistema de unidades, porque ele se aplica em estequiometria, equilíbrio químico, termoquímica e soluções. Então, essa grandeza em si a gente vai trabalhar mais detalhadamente em outros assuntos, como química inorgânica, soluções e assim por diante. Temos também a questão da intensidade luminosa, que é a candela. Tem o símbolo no meio aí, que é representado pela letra C e D. E no seu slide do lado direito a gente tem as questões da quantidade, das grandezas, que temos aqui o terabyte, que é o maior de todos, e o menor de todos, terabytes não, como eu posso dizer, vamos falar de questões de internet, tá? E aqui nós temos o femtobytes. Esse bytes que eu falei, na verdade, ele é um sistema específico para dados de internet ou dados de multimídia. Mas esses sistemas de medidas, eles se aplicam a qualquer outra área que você queira estudar. Da unidade padrão para cima, a gente tem propriedades macroscópicas. Da unidade padrão para baixo, nós temos propriedades microscópicas. Como assim? Desse último aqui, femtômetro, a gente consegue enxergar átomos, as partículas do átomo, o próton, o nêutron, o elétron. E além disso, eles são essenciais para explicar como funciona o mundo físico da gente, que é, no caso, o que a química estuda. Já na parte de cima, a gente consegue ver, por exemplo, o sistema solar, a Via Láctea, o universo como um todo. Então, tanto uma parte muito inferior como uma parte superior, todas essas medidas elas servem para explicar o nosso cotidiano. Elas sempre têm esse objetivo. Agora a gente vai falar de dois conceitos importantes, a massa e peso. A massa, se você lembrar da aula lá de estudo da matéria, é a quantidade de matéria presente em um corpo. Quando a gente vocês viram aquela aula de estudo da matéria, vocês perceberam que massa é tudo aquilo que tem partículas e ocupa um lugar no espaço. Massa não, matéria. A matéria é tudo aquilo que tem partículas e ocupa lugar no espaço. Então você vê que esses conceitos, eles são revisados e são aplicados para toda a química. Como, por exemplo, a gente está vendo esse conceito agora. Além disso, a gente tem um conceito de peso. As pessoas confundem muito peso com massa. A diferença crucial do peso é que ele considera a gravidade de um determinado planeta. Se aqui na Terra eu peso 70 quilos, em Marte eu posso pesar 50 quilos. Professor, mas por quê? Porque o peso ele é a massa vezes a gravidade. Então, se o meu peso aqui é 70, lá provavelmente pode ser 50 ou até mais. Isso por causa da variável da gravidade. Além desses dois sistemas de medidas, nós temos o volume. A unidade SI de comprimento é o metro, e a unidade derivada para o volume é o metro cúbico. Por que o metro é elevado ao cubo? Porque ele ocupa 3 grandezas, o comprimento, a largura e a altura. Por isso que ele é elevado ao cubo. Mas normalmente os sistemas de medidas utilizados, eles são dados em centímetros cúbicos ou em decímetro cúbico, como está ilustrado no slide. Temos aqui a questão da Coca-Cola. Ali do seu lado direito, você vai ter um fator simples de conversão. Temos ali 1 litro, que é equivalente a 100 ml. 1 litro também equivale a 1000 centímetros cúbicos. Lembrando que centímetros cúbicos é o preferido do Sistema Internacional de Medidas. Então, sempre que cair uma questão do Enem, você vai utilizar esse sistema de medidas, que é equivalente a ml. Então, não há
tanto mistério para entender isso. Temos também ali o decímetro cúbico, que é equivalente à quantidade de 1 litro. Ali deveria ter 1, só que por motivos técnicos a gente preferiu não colocar, porque é equivalente. Tá? Então a gente vai aqui para a conversão. Uma Coca-Cola, ela possui 2,5 decâmetros cúbicos. E aí a gente vai comparar os sistemas de medidas, que se a gente pegar 2,5 litros, nós temos que é equivalente a 2.500 ml. Temos também aqui, que nesse caso aqui deveria ser 2.500 centímetros cúbicos. E aqui embaixo, você vê que é a mesma coisa de litros, é equivalente. Pronto, a gente acabou agora de descrever o sistema de volumes. Agora a gente vai falar um pouco da densidade. A densidade é uma propriedade intensiva, ou seja, não depende da quantidade de massa presente. A densidade, ela busca entender as relações que existem entre as substâncias, de forma, claro, considerando a questão das suas propriedades, do seu espaço, o espaço que ela ocupa. Como assim? A relação da densidade ela é dada através da massa sobre o volume de algum objeto. Aqui, se você for acompanhando o slide, nós temos a água. A água, a densidade dela é igual a 1. Lembrando que a unidade de medidas preferencial para representar é em gramas por ml ou em gramas por centímetro cúbico. Gramas por centímetro cúbico é o Sistema Internacional de Medidas. Mas, caso você esteja confundindo centímetro cúbico com dificuldade, saiba que centímetro cúbico é equivalente a ml. Então, dito isso, a gente vai dar continuidade aqui. Observe que a densidade da água é igual a 1. Da água para cima, todos esses elementos que estão aí, se a gente colocar na água, ele vai boiar. Por quê? Porque ele é menos denso que a água. Já os que estão embaixo, eles não vão boiar, eles vão afundar. Por quê? Justamente por causa da sua densidade. Um outro exemplo que a gente pode usar para explicar, para comprovar isso, é a água não se mistura com o óleo. Uma coisa que pode fazer a gente perceber isso é quando a gente vai lavar um prato, ou você pode até fazer esse experimento em casa. Você vai pegar um copo com água, colocar um pouco de óleo e perceber que eles não se misturam. Além de a gente saber disso, a gente vai perceber que o óleo ele fica em cima da água, por cima. Então quer dizer que o óleo é menos denso que a água. Se a gente for olhar para a tabela, a gente vai entender que a densidade do óleo é menor do que a da água, ou seja, está entre 0,6 e 0,7, mas não passa da água, ou muito próximo de 1, mas nunca igual a 1, porque ele sempre vai boiar na água, ele vai ficar flutuando. Dito isso, a gente vai fazer um exercício. A densidade do mercúrio, o único metal líquido a temperatura ambiente, é 16,6 gramas por ml. Calcule a massa de 5,5 ml do líquido. Vale salientar, nessa questão, ele dá a densidade já do elemento, no caso do mercúrio, e pede a massa. A gente pode fazer uma relação entre as fórmulas fazendo uma regrinha de 3, meio pelos extremos, para poder chegar numa relação coerente com o que a questão pede. Veja, se a gente fazer meio pelos extremos, a gente vai obter o produto, ou multiplicação, densidade vezes volume, igual a massa, ou a massa igual a densidade vezes volume. Esses dois exemplos é mais uma questão de organização da fórmula, mas o princípio é o mesmo. Você vai realizar o processo de meio pelos extremos e vai chegar nessa relação. Se a gente for pegar e substituir aqui, você vai perceber que a densidade ali já vai sendo atribuído o valor de 13,6. E a questão do volume, você também já pode adicionar diretamente.
Quando a gente faz isso, a gente obtém o produto, corta os sistemas de medidas de ml e chega ao peso do mercúrio que está em uma determinada mistura ou que está em um determinado volume. Então, além de servir para encontrar a densidade, essa formulazinha ela serve para calcular, para achar a massa de um objeto e o seu volume. Basta a gente apenas fazer a relação devida e substituir os valores. Agora a gente vai falar de escalas de temperatura. Nós temos as três principais, que são o Celsius, Fahrenheit e o Kelvin. O sistema de medidas, o Sistema Internacional de Medidas, ele utiliza o Kelvin como padrão. Mas a gente precisa aprender como converter esses sistemas de medidas. O primeiro ponto ali da imagem é de Celsius para Fahrenheit. Ali a gente possui a fórmula que Fahrenheit é igual ao grau Celsius, a temperatura que vai ser dada na questão, vezes 1,8, que é da própria fórmula, mais 32. Já para achar o Celsius, eu preciso fazer uma certa manipulação na fórmula. Eu vou isolar a temperatura Celsius e eu vou chegar a uma formulazinha um pouco diferente, onde eu vou ter a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Já na temperatura de Celsius para Kelvin é um pouco mais simples, porque se trata de uma soma e quando eu vou converter, fazer o processo inverso, eu trato como uma subtração. Observe, temos aqui a temperatura em Kelvin, queremos achar a temperatura em Kelvin, temos o grau Celsius e aí a gente soma com mais 273,15. Quando a gente quer converter de Kelvin para Celsius, a gente subtrai, pega a temperatura em Kelvin e subtrai esse valor. Esse 273, esse menos 273,15, é a temperatura absoluta do Kelvin. Por isso que ele é usado como fator de conversão. Não é um número que é tirado assim do além, do nada, não. Ele é um fator de conversão do Kelvin. Quando o Celsius está igual a zero, o Kelvin ele equivale a menos 273,15. Então, quando a gente acha esses valores, a gente manipula e consegue encontrar. Tranquilo? Vamos fazer um exercício agora. O hélio tem um ponto de ebulição mais baixo de todos os elementos, menos 452 Fahrenheit. Converta essa temperatura em graus Celsius. Lembrando daquelas fórmulas, a gente vai usar essa segunda fórmula aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Essa que converte Fahrenheit em Celsius. Lembra do que a questão pede. Ela pede para converter Fahrenheit, ela deu a temperatura em Fahrenheit e pede para converter em graus Celsius. Aqui a gente já tem a resolução delas, tá? Nós temos ali que o grau Celsius é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. A gente adiciona a temperatura, menos com menos a gente soma e conserva o sinal, então fica menos 484 dividido por 1,8 dá aproximadamente menos 269 graus Celsius. Um ponto curioso professor, não consigo entender. Pega esses elementos aqui e tenta achar temperaturas distintas. Pega 50 graus Celsius, tenta converter. Vai fazendo exercício, vai consultando as fórmulas. Essa é uma forma legal. A gente só aprende muitas coisas quando a gente exercita. Além disso, a gente precisa falar da notação científica. Aqui vocês conseguem perceber algumas potências de base 10. A notação científica, ela se baseia nessas potências. Os números da notação científica, eles têm que estar entre 1 e 9, por exemplo, 1, alguma coisa ou 9, alguma coisa, mas nunca igual a 0 ou nunca igual a 10. Tá? Temos aqui também, do lado
do seu lado direito ou lado esquerdo, 10 elevado a 1 até 10 elevado a 10, esses valores, quando a gente vai converter para a notação científica, ele possui valor positivo no seu expoente. Já do lado esquerdo, quando é valores muito pequenos, quando é valores muito pequenos, a gente obtém um expoente negativo quando a gente faz essa conversão. Observe esses exemplos aqui. A gente aqui, quando for converter, anda em uma casa decimal, que no caso aqui seria 1,2 vezes 10 elevado a menos 3. Veja que é um número muito pequeno. Já esse outro aqui, nós temos 7,8 vezes 10 elevado a sétima. Veja que o número é muito grande. Então, toda vez que o número for muito grande, o expoente é positivo. Toda vez que o número for muito pequeno, o expoente negativo. Tem também a questão da explicação das casas. Se ele for muito grande, você vai andar, ou seja, você vai precisar andar da direita para a esquerda. Quando você anda da direita para a esquerda, o expoente positivo. Quando é da esquerda para a direita, o inverso, o expoente fica negativo. Isso nada mais é do que um número muito pequeno e um número muito grande. Quando é muito pequeno, o expoente negativo. Quando é muito grande, o expoente fica positivo. Isso é só uma questão de referência mesmo, de referencial. Além disso, a gente vai falar um pouco também da adição e da subtração. E você vai acompanhar a gente aqui no slide. Para adicionar ou subtrair, usando a notação científica, primeiro devemos escrever cada quantidade. Digamos N1 e N2, com o mesmo expoente. O que ele quer dizer, professor, nesse texto? Ele quer dizer que para eu realizar uma soma ou uma subtração, o expoente das numerações, eles têm que estar igual. O expoente dos valores, eles têm que ter o mesmo valor. Ele não pode ser diferente. Por exemplo, 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a 3, por exemplo. Não. Tem que ser o mesmo valor. 10 elevado a 2, 10 elevado a 2. E aí eu consigo fazer a minha soma ou a minha subtração. Esse exemplo aqui, a gente tem 20 vezes 10 elevado a 2, menos 11,4 vezes 10 elevado a 3. Eu ando uma casa decimal e igualo as casas, as potências de base 10. Observe que fica 20 vezes 10 elevado a 2, menos 114 vezes 10 elevado a 2. Quando eu consigo igualar as casas, eu realizo apenas uma subtração simples. Realizo a subtração dos valores, que não são a base 10, e assim eu obtenho o resultado. Aqui deu menos 94 vezes 10 elevado a 2. Professor, não está em base 10. Não está entre 10 e 1, perdão. Mas o que a gente pode fazer? A gente converte. A gente anda a casa uma vírgula e adiciona mais um número no expoente. Observe que o resultado deu menos 94 vezes 10 elevado a 2. Como não está propriamente dito na notação científica, não está no valor entre 1 e 9, 9, alguma coisa, a gente converte. Então a gente anda uma casa e chega ao resultado correto, que é menos 9,4 vezes 10 elevado a 3. O outro exemplo aqui, embaixo, você percebe que não precisa fazer a conversão, porque as duas potências de base 10 já estão com o mesmo número do expoente. Então, o que é que a gente faz? A gente pega os números que estão à frente dessa base 10, dessa potência de base 10, desses valores, e soma. Então, a gente chega a um resultado simples, 7,5 vezes 10 elevado à quinta. Além disso, a gente também pode multiplicar e dividir. Na multiplicação, para multiplicar números expressos, você vai acompanhar comigo no slide. Para multiplicar números expressos em notação científica, multiplicamos N1 e N2 do modo usual, mas somamos os expoentes.
Professor, o que ele quer dizer aí? Vamos fazer esse exemplo. Se eu tenho 8 vezes 10 elevado à quarta vezes 5 vezes 10 elevado ao quadrado, a gente vai multiplicar o 8 pelo 5, vai conservar a base e os expoentes a gente vai somar, como está ilustrado no slide. Além disso, quando a gente vai fazer uma divisão, a gente faz o processo inverso, a gente divide normalmente os números e quando vai se tratar dos expoentes, a gente subtrai. Ou seja, como multiplicação e divisão são diretamente proporcionais, são grandezas que a gente consegue relacionar mais facilmente, então os expoentes, a resolução das questões fica um pouco mais fácil do que a gente somar e subtrair. Porque se trata apenas de eu realizar uma soma, multiplicar normalmente, e somar os expoentes, e quando eu vou dividir, eu faço a divisão dos númerozinhos, e quando eu vou para a base 10, eu subtraio os expoentes. Além disso, a gente tem algumas constantes, que é usada em cálculos químicos e físicos. Você vai acompanhar aí. Temos aqui o zero absoluto, que nem eu tinha falado anteriormente. 0 Kelvin, ele é correspondente a menos 273,15 graus Celsius. Temos também a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Geralmente essa gravidade ela é arredondada para 10, em questões de Enem. Temos o número de Avogadro, que esse número a gente vai aprender a usar ele em estequiometria e soluções, onde a gente vai aprender a calcular a massa molecular de um composto. Temos também a constante de Coulomb, quando fala de eletrostática, carga do elétron, constante universal, massa do elétron, a massa do próton, a constante de Planck e a velocidade da luz no vácuo. Todas essas grandezas, se cair em prova, elas serão dadas. Você não precisa decorar nenhum desses números, eles serão dados nas questões. O que você precisa saber é relacionar cada grandeza dessa para poder aplicar nas suas questões. Você sabe, quando ele dá, por exemplo, só o símbolo, você já sabe do que se trata, você não ficar voando. Então, quando chegar aqui, por exemplo, na constante número de Avogadro, você vai ver esse referencial, o N0. Mas do que se trata? Aí quando cair numa questão, você já saber responder. Dito isso, a gente vai encerrando a nossa aula. Referente a cálculos estequiométricos, balanceamento, toda essa questão de regra de 3, de relacionar grandezas, a gente vai desenvolver elas no estudo da estequiometria e no estudo de equilíbrio químico. A gente não achou conveniente passar esse conteúdo agora, porque ia ficar muita coisa. E ele é uma parte específica da química. Muito obrigado pela aula e agradeço pela compreensão e atenção de todos.